Olá! Gostaria de deixar aqui o que venho falando na comunidade sobre o pronunciamento do Donald Trump em Jerusalém, na qual ele reconhece Jerusalém como a capital do Estado de Israel. Queria deixar claro que desde que o Estado de Israel foi proclamado, em 1948, já em 1949, o Estado de Israel fez de Jerusalém sua capital, levando para lá o governo, é a sede do governo, o Supremo Tribunal de Justiça de Israel é lá, Parlamento de Israel, ou seja, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário está em Jerusalém desde a sua fundação. Desde 1949, um ano depois de proclamado o Estado de Israel. Mas Jerusalém tem raízes com o judaísmo desde o rei Davi. De acordo com a Bíblia, o rei Davi fez de Jerusalém a sua capital. Quando o rei Davi estava na história, não havia o Islã e tampouco havia o cristianismo. Nós estamos falando de uma relação de mais de 3.000 anos de história incontestável. Apesar de que a Unesco, a ONU, parece não entender bem como a história de hoje é produto do passado e eles pularam 3.000 anos de história. Donald Trump lembra no seu comportamento, nas suas atitudes, personagens ícones da história que fizeram para Israel também situações que constrangeram o mundo. O anúncio de Donald Trump constrangeu o mundo. O imperador Ciro da Pérsia, na época, o povo judeu tinha sido exilado e estavam na Babilônia. Israel foi destruída por Nabucodonosor e Ciro da Pérsia autorizou os judeus a retornarem a Israel, a reconstruir Jerusalém e o templo. Quando Ciro, Ahrazat Koresh, essa autorização de Ciro foi feita, os judeus aproveitaram e o mundo da época não entendeu Ciro. E Ciro, que tinha um comportamento também bastante contestado, dizia que dominava o mundo não para dominá-los, e sim para libertá-los. E assim, ele concede de forma estranha a autorização aos judeus voltarem. Não menos estranho foi a declaração de Balfour, ainda na Grã-Bretanha do século XIX, quando ele diz, com a própria boca, da importância de ter um lar nacional judaico na Palestina. Ora, homens da história falam, e quando se fala, se produz reações. As reações de descontentamento também, depois de Balfour, é sabido da história. A Guerra Mundial, o mundo árabe, a situação dos judeus, todas essas já foram capítulos da história. Donald Trump fez, na minha opinião, mais uma fala que vai provocar algumas implicações históricas, mas já profetizadas no Tanar, na Bíblia. Eu peço para que vocês depois leiam com mais tranquilidade o profeta Zacarias, no capítulo 8, no capítulo 12, por exemplo. Lá ele diz que naquele dia Deus vai retornar de Sion e vai habitar no meio de Jerusalém e vai chamar Jerusalém a cidade da verdade. É hora de falar a verdade. De quem é Jerusalém? Se desde o rei Davi de 3.000 anos ou não.
Está na hora de falar sobre que voltarão a sentar anciões e anciãs nas ruas de Jerusalém e crianças vão brincar nas ruas. Não podemos esquecer que em 2017 o mundo europeu e americano assistiu o que nas ruas de Jerusalém nós, infelizmente, estamos combatendo. Atropelamento. Terroristas pegam um carro e atropelavam judeus em Jerusalém. Ninguém falou. Mas quando fizeram em Barcelona, recentemente, na Inglaterra, o mundo ficou chocado. Quando fizeram isso nos Estados Unidos, o mundo ficou chocado. Será que as pessoas que iam ser atropeladas em Jerusalém eram menos humanas dos europeus, dos americanos? Cidade da verdade. Jerusalém é a cidade da verdade. Todas essas verdades tinham que ser levantadas agora e foram levantadas por Donald Trump. E o profeta diz ainda no capítulo 12 o seguinte: naquele dia farei com que Jerusalém se torne uma carga pesada sobre todos os povos. Jerusalém vai ser um peso. Por quê? Porque Donald Trump tornou agora essa situação um tema pesado. E diz o Eterno dos Exércitos: eu vou salvar o povo de Israel dos países do Oriente e dos países do Ocidente. Todos vão estar contra a fala do Trump, mas não contra a fala do Trump, contra Israel. Oriente, os países árabes já se uniram, não reconhecendo nada que o Trump falou. Os países do Ocidente já se reuniram, nada que o Trump falou. O que importa? O que importa é que ele falou. Ciro no passado falou, Balfour no passado falou, e agora os meus votos é que possamos sair nas ruas de Jerusalém brincar, que possamos todos brincarem, judeus, cristãos, muçulmanos, e que possamos enxergar que a cidade de Davi é a cidade da verdade. A verdade vai prevalecer na história. Pense nisso. Shabbat Shalom Mubarak.